Boa noite, meus queridos irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então, vamos iniciar como prece o poema de Maria Dolores, Notícias de Deus. Um anjo a visitar a antiga furna irradiava amor, e dissipando em torno a escuridão noturna, fitava o céu, dizendo ao Supremo Senhor: agradeço, meu Deus, as almas escondidas no espinheiral do sofrimento que me deste a zelar. Os corações sem sol, as derradeiras vidas nas fileiras da prova, aos arrancos do vento, que avançam sem destino à distância do lar. Agradeço o trabalho entre os irmãos do mundo, que endereçaste a mim quando rolaram fundo nos precipícios da desilusão. Porque aprendo com eles quando dói a loucura da inércia que destrói tudo que prestigia o coração. Agradeço os enfermos das calçadas, as mães sozinhas e desamparadas, em constante aflição para sobreviver. As crianças sem rumo e os pedintes sem nome, a imensa multidão que a penúria consome, para a qual a existência é sempre anoitecer. Agradeço-te, ó Pai, os braços de carinho que me pusestes no caminho, que se olvidam no bem que não se cansa, que me apoiam à luta dia a dia, transformando-se em luz para a noite sombria, em que devo espalhar reconforto e esperança. Sê louvado, meu Deus, pelos talentos nobres da ciência e da arte, em que te cobres para que o mundo cinja o esplendor estelar. Mas perante a ampliação da grandeza celeste, sê bendito, Senhor, porque me deste a dor da terra para minorar. Nisso, ouvimos alguém de próxima choupana, era triste mulher, na cruz da prova humana a suplicar em prece, alívio e proteção. Calou-se a caridade e, abeirando-se dela, envolveu a doente em luz, serena e bela, dando-lhe paz e fé nas bênçãos da oração. De imediato, a dor fez-se esquecida, e entendemos então com reverência enternecida, nós que também buscamos apoio em devotados sirineus, que a caridade é sempre em nossa vida a notícia real da presença de Deus, e que assim seja. O capítulo que vamos estudar traz versículos que fazem parte do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. O Sermão da Montanha é o discurso mais conhecido de Jesus e talvez seja também o menos praticado por nós. Segundo Gandhi, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque trata-se do mais completo código moral deixado por Jesus para os seus seguidores, onde ele passa o estatuto universal do reino dos céus. Aquele que ele aprendeu, ou seja, que Jesus aprendeu, diretamente com o Pai. Portanto, válido para todas as humanidades, de todas as épocas. Este sermão começa com as bem-aventuranças, na qual Jesus resume uma série de características, ou melhor, qualidades inerentes ao morador do reino, ou seja, aquele que já se encontra habilitado a participar desse reino. Por isso são felizes, ou no dizer do discurso, são bem-aventurados. Neste texto que Kardec nos traz, que é introdutório desse capítulo, são duas as qualidades expressas em 2 versículos. E esses 2 versículos eles se conectam em sua essência e é trazido pelo evangelista Mateus.
Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está no capítulo 5, no versículo 5. O segundo versículo, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está no versículo 9, no mesmo capítulo 5 de Mateus. Então, vamos começar o nosso estudo tentando entender o que essas qualidades ou a bem-aventurança significam. Bem-aventurados os brandos. Vamos ao significado da palavra brando. É uma pessoa afável, ela é definida pela sua gentileza, é uma pessoa sensível, é uma pessoa doce. Bem-aventurados os pacíficos. Pacífico é aquele que almeja e promove e ama a paz. É aquela pessoa que tem como característica levar a paz para uma contenda, para situações que muitas vezes são difíceis, né? Ou na nossa família, ou no nosso trabalho, enfim, nas nossas relações interpessoais. Nestas duas afirmações, há uma promessa de uma recompensa àqueles que são brandos e pacíficos, tanto na terra como na vida futura. O mundo ditoso, o mundo feliz, é dos habitantes que possuem a doçura, a brandura e a mansuetude. No mundo regenerado, não cabe os violentos, e sim os mansos e pacíficos. E não podemos nos esquecer que nós estamos na transição entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Por isso, pessoal, é fundamental que nos trabalhemos internamente para exercitar a cada dia a afabilidade e a doçura para com os nossos irmãos. Logo no início do capítulo, Kardec faz uma citação do discurso de Jesus, no Sermão da Montanha, onde ele, Jesus, já está elaborando o estatuto em novas bases. Conforme vimos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não veio destruir a lei. Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento em bases mais profundas. Então vamos ao texto do Kardec. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Está se referindo aos ensinamentos do Antigo Testamento, da lei mosaica, da lei de Moisés, como o mandamento não matarás, pois aquele que o fizer será condenado. Mas ele, Jesus, amplia para condenar não só a morte do corpo do irmão, mas toda forma de agressão, de ofensa para com o seu irmão, e todo o revide de uma ofensa. Nós, como espíritas e cristãos, sabemos que o Evangelho de Jesus é o Evangelho de amor, é o Evangelho de misericórdia, é o Evangelho do perdão. Ele condena o olho por olho, o dente por dente, fratura por fratura. Ele nos ensina a amar e a perdoar. Vamos lembrar, né, de 70 vezes 7, né? Ele não pede para a gente perdoar 70 vezes 7, na verdade, o quanto for necessário. E não devolver com a mesma moeda a ofensa recebida. Para ilustrar, a questão do perdão, de perdoar 70 vezes 7, vamos recorrer ao grande instrutor Emmanuel no livro Consolador. Na questão 338, Emmanuel pergunta-se para Emmanuel: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Olha a resposta. A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, meus queridos irmãos, é simples da gente entender, só que nós temos muita dificuldade. Eu necessito perdoar o meu irmão porque eu também necessito do mesmo perdão.
Se alguém erra comigo, com certeza eu já errei com muitas pessoas. É mão dupla, não é uma mão única. Nós não estamos ainda nessa condição. Provavelmente nós vamos precisar muito da misericórdia do nosso irmão e do perdão do nosso irmão. Por isso que se faz necessário perdoar. Havia um costume na época dos hebreus que as pessoas que eram consideradas de má conduta, elas eram ofendidas e xingadas, usando a palavra raca. O que significa essa palavra? Significa que é uma pessoa desprezível, louca, é um idiota, enfim, desqualificando totalmente a pessoa. Então, se alguém passasse do lado dessa pessoa, ele xingava de raca, em seguida ele escarrava e desviava a cabeça. Isso é condenável. Jesus condenava essa atitude, pois, como nós já falamos, o Evangelho de Jesus nos ensina a amar. Lembrando que o primeiro mandamento é de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, sendo este o segundo mandamento. E Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha só, meus irmãos, então Jesus nos ensina que não é só uma qualidade da pessoa, né? Ser afável, mansa, doce. Não é só uma conduta que a gente deve ter, é uma lei. Olha a seriedade, né, dessas nossas atitudes. Jesus coloca como uma lei. E quando nós fazemos ao contrário, quando eu xingo o irmão, porque quando a gente lê isso, a gente fica horrorizado, né? A primeira vez que eu li, eu falei, nossa, as pessoas faziam isso, os hebreus faziam isso, a gente também faz. A gente faz no trânsito. Às vezes a gente faz com alguém da nossa família, né? Alguém que a gente ama. Né? Então Jesus nos dá esse ensinamento que deveria ser uma lei, não só uma qualidade. E pessoal, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Ela deve sempre, a caridade e a lei do amor, regular as nossas relações e manter entre os homens a concórdia e a união. Sem contar, né, pessoal, a vibração que fica, né, quando eu fico violento ou quando eu ofendo alguém. E depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. E é isso que o evangelista João, na sua primeira epístola, vai afirmar. Uma afirmação que eu acho até dura para nós, para a gente pensar. Olha o que nos diz João. Se eu digo que amo a Deus, que não vejo, e não amo o meu irmão que vejo, eu estou mentindo. Olha só. Assim, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. É isso que nos mostra esse slide que eu achei tão fofo, tão bonito para mostrar que uma criança, né, ainda na sua pureza, ela tem muita facilidade para expressar essa afabilidade, essa gentileza, essa doçura. Então, vamos, né, renascer essa criança, né, afável, doce, que existe em nós. Então, muitas pessoas podem se tornar violentas no afã de adquirir os bens materiais da terra. Em algumas situações, até prejudicando seu irmão que é menos favorecido que ele. E a nossa sociedade, inclusive, ela estimula esse comportamento. Por exemplo, um slogan, que eu não sei se vocês já ouviram. O mercado, a empresa, necessita de profissionais agressivos para o seu crescimento. São aqueles que passam por cima dos outros para atingir seus objetivos.
Pessoal, claro que a gente está falando dos bens materiais quando eles passam a ser muito mais importante do que os bens espirituais. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem usufruir dos bens materiais que ela adquire de uma forma legal, de uma forma com o trabalho dela, ou seja, com o esforço dela, não é isso, né? A gente sabe que o que conta muito é o que ele vai fazer com esses bens, né, materiais, que na verdade foi Deus que proporcionou, né? Que nós sabemos que nós não somos donos de nada aqui na Terra. Então, não é uma crítica para as pessoas que possuem, que usufruem, né, dos bens materiais que ela adquiriu. Não é isso, tá? Nós estamos falando aqui que há uma inversão, muitas vezes, no nosso mundo, na nossa sociedade que é capitalista, onde as pessoas acabam valorizando muito mais os bens materiais do que os bens espirituais, que os espirituais são bens perenes. Então, voltando à ideia, né, das pessoas que muitas vezes ficam violentas, passam por cima de outros irmãos para possuir, né, os bens da terra, dá para a gente pensar que sem que eles percebam, eles que são possuídos por esses bens, eles ficam aprisionados, muitas vezes para querer ganhar cada vez mais, muitas vezes eles ficam até preocupados, com medo de perder aquilo que eles adquiriram. Então, o que é possuído por esses bens, geralmente ele está envenenado por fluidos maléficos e será sempre um malefício para o seu possuidor. Muitas vezes se sente atormentado ou com medo de perder, como eu já falei para vocês, o que eles têm adquirido. Então, a violência, ela consiste invariavelmente em atos do ego do orgulhoso e do vaidoso. A violência ela é barulhenta, ela é desequilibrante. Silenciosa é a mansidão. A mansuetude pode parecer fraqueza aos olhos dos violentos, mas ela é mais forte que toda a violência dos pseudo-fortes. Quem é forte não tem necessidade de ostentar a violência. Somente os fracos que têm a mania de serem violentos. A violência calcula tudo a curto prazo, ao passo que a mansuetude calcula a longo prazo. Por isso, a pessoa que é branda, ela tem mais facilidade em exercitar a paciência. O homem manso, ele pode parecer um derrotado, mas sua aparente derrota é sempre uma vitória verdadeira. Na sua retaguarda, marcha sempre à vanguarda, em todas as consideradas fraquezas, ele é sempre um herói. E uma fragorosa vitória aqui na terra pode ser uma grande derrota no reino de Deus, no reino dos céus. Eu queria trazer para vocês uma história de Gandhi, uma história verídica, né? Nos conta, né, que Gandhi estava lá andando na Índia, né, como ele sempre fazia, né? E um soldado o agrediu, dando-lhe um soco na cara. Gandhi cai. Gandhi se levanta, olha para o soldado, não expressa nenhum momento de raiva ou, né, de violência. Aí o soldado, não contente, dá-lhe outro soco. Gandhi vai se levantando e o soldado fala de um jeito áspero, agressivo. Quem que te ensinou a ser tão covarde como você é? Aí Gandhi responde com a sua doçura e afabilidade. Foi esse aí que está no seu crucifixo. Conta a história que o soldado começa a chorar copiosamente. Com certeza, aquelas palavras com tanta vibração de amor que Gandhi tinha, tocaram o soldado. Então, pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventurança no céu. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração.
Agora chegamos na parte das instruções dos espíritos. A mensagem do espírito Lázaro vai destacar o verniz social que geralmente nós utilizamos, como as máscaras, ou também conhecida como persona, que lançamos mão para aparentar o que não somos, geralmente para nos escondermos, para disfarçar os nossos defeitos, ou seja, para ser aceito socialmente, ou até para agradar o que eu imagino que esperam de mim. E assim, muitas vezes eu dissimulo, eu disfarço. E com isso, eu perco uma grande oportunidade de entrar em contato com as minhas dificuldades, identificar os meus defeitos, perdendo a chance de me melhorar. Então, essas máscaras, muitas vezes, elas nos distanciam de quem verdadeiramente eu sou. E o mundo está cheio de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Será que eu posso estar nessa categoria de pessoas? Será que me finjo de amigo de alguém, mas na ausência desta pessoa eu falo mal dela? A injurio para alguém? Será que eu propago a maledicência? São questões que eu penso que vale a pena nós fazermos. Como também aquela pessoa que se posta como mansa e afável, até que não a contrariem, como diz o dito popular, até que não pisem no calo dela. E aí ela se transforma em uma pessoa super violenta. Será que eu sou assim? Quando eu saio, por exemplo, da casa espírita? Quando eu saio de uma palestra que para mim foi super importante, eu viro a esquina, e se alguém de repente me fecha com outro carro, eu me torno violento? Temos que pensar. Vamos lembrar do discurso duro de Jesus, quando estava em Jerusalém, junto com seus apóstolos. E esse discurso é relatado pelo evangelista Mateus, que está no capítulo 23, dos versículos 26, 27 e 28. Começa assim: Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim, sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Discurso duro esse, né? Mas vamos refletir. Os fariseus, eles eram conhecedores das leis e agiam contrário a ela. E nós conhecemos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. E será que nós estamos fazendo como os fariseus do passado? Nós não vamos poder ser acusados por ignorância, porque nós já temos o conhecimento. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Um outro questionamento: será que nós somos cristãos teóricos? Na hora que somos chamados a dar o testemunho da prática, da ação, será que eu sucumbo, que eu não faço? Então, só para aliviar, né? Vamos pensar numa piadinha aqui, uma piadinha que eu ouvi do meu marido. Conta, né, que existiam dois compadres, né, que eles estavam conversando. Aí um compadre perguntou para o outro: compadre, se você tivesse 10 casas, você me dava uma? Claro, compadre, se eu tivesse 10, o que me custava te dar uma? E aí, compadre, se você tivesse 5 carros, você me daria um? O compadre respondeu: claro, compadre, te daria um. Mas e aí, compadre, se você tivesse 10 camisas, você me dava uma? Aí o compadre respondeu: não, claro que não.
Aí o compadre falou, mas como? Você me dava carro, você me dava casa e não vai me dar uma camisa? É, compadre, porque a camisa eu tenho, a camisa é minha. Então, olha que interessante. É nesse sentido que vem aqui o nosso questionamento. Na hora de eu dar o testemunho, na hora de eu abrir mão algo que é meu para dar para o outro, aí eu não faço. Porque a nossa tendência é falar o que o outro tem que fazer, é criticar quando o outro não faz. Mas quando chega a minha vez para eu fazer, aí eu não faço. Aí eu esqueço da teoria. Eu esqueço, né, que eu conheço a lei. Eu esqueço que eu conheço os ensinamentos de Jesus. E a paciência? Qualidade difícil de desenvolver. Não sei vocês, eu tenho ainda muita dificuldade de desenvolver a paciência. E ela é tão necessária para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes somos chamados para ter paciência frente a uma dor que nos acomete, que pode se manifestar como uma enfermidade. Ou, por exemplo, como essa pandemia que nós estamos vivendo, somos obrigados a ficar isolados, temos que ter paciência, né, para que tudo acabe, temos que ter paciência e tolerância e muitas vezes condições para viver o medo desse vírus, né? Outra coisa que a gente tem medo também é de perder o emprego, de perder a renda. Nessas situações, temos a chance de apurar a nossa paciência, como também a nossa fé. O Espírito Amigo, na sua mensagem, nos deixa claro que a paciência é uma caridade com o meu próximo, pois aquela pessoa que eu julgo difícil pode estar junto de mim nesta minha jornada terrena para que eu possa desenvolver a paciência, como também o perdão. Ele vai trazer o perdão, né, nesse tópico. Eu não vou me estender muito a respeito do perdão, porque no próximo capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, Kardec vai trabalhar de uma forma mais profunda o perdão. Mas só queria dizer para vocês que perdoar aquela pessoa que porventura me fez mal é um desafio, muitas vezes, mas muitas vezes necessário se fazer isso. Mesmo porque, se esta pessoa está ao meu lado, algum motivo tem para isso. Perdoar não é esperar que o outro mude. Eu devo perdoar mesmo se essa pessoa continuar errando. Devo continuar tendo paciência com os erros dos outros. Até porque, pessoal, eu também preciso do perdão dos outros, dos meus irmãos ou de quem convive comigo. E também da paciência das outras pessoas para com os meus erros. Como eu disse há pouco, é mão dupla. E às vezes, sem que eu perceba, eu devo ser também uma pessoa difícil de convivência. E não me dou conta disso. Então, nós estamos aqui para transformar a nós mesmos e não para mudar os outros. Podemos pensar na máxima desta forma: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, perdoar independe de esquecer, não se trata de esquecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas distintas, até porque não somos alienados. E se gozamos de boa saúde, nós temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isto, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, de diluir a raiva, ou de diluir o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. Algumas pessoas dizem que ela pediu perdão para quem a ofendeu, para quem ela ofendeu, e a pessoa não aceitou o seu perdão. É mais ou menos assim: eu ofendi alguém, eu vou lá e peço perdão para a pessoa, mas o ofendido não aceita o meu perdão. Então, Emmanuel, no livro Consolador, vai nos esclarecer essa questão, que está na 337. Vai aí a pergunta:
Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? A resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represar em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos os conservam no coração. Pessoal, olhando esse slide e olhando a cara dessa pessoa, a gente fala, nossa, que exagero, que cara feia. Mas eu penso que quando nós estamos acometidos pela cólera, é capaz a gente ficar igual ou até mais feio. Se tivesse um espelho para a gente se olhar, nós iríamos nos assustar. A cólera é a manifestação do orgulhoso. O orgulhoso se acha mais do que os outros e mais do que ele é. E quando esse orgulho é ferido, a cólera é disparada. No Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo para o progresso? Olha a resposta dos Espíritos: é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Caibar Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, nos diz: a irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos, e é verdade. A cólera engendra a neurastenia, que são as afecções nervosas, as moléstias do coração. Ela é um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula nossa alma. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Como nos ensina Jesus, não vos encolerizeis, para que não sejam condenados. A obediência e a resignação. Trazida pelo Espírito Lázaro. A obediência e a resignação são duas virtudes que estão ligadas, que ativam a doçura e a afabilidade, embora o mundo que vivemos as considere como falta de personalidade e incompetência. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Podemos também pensar na obediência às leis de Deus. Quando desobedecemos às leis de Deus, como consequência, vem o sofrimento. Se sou brando e pacífico, prestarei mais atenção e obedecerei aos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas se sou orgulhoso, padecerei o sofrimento. Então, meus irmãos, como estão ligadas aquelas qualidades que nós trabalhamos nesse capítulo? Como nos ajuda a ser obedientes e resignados se eu sou manso, se eu sou pacífico, se eu sou brando, se eu sou doce, se eu sou afável? Assim, o Espírito Lázaro faz a assertiva, que a virtude de nossa geração é a atividade intelectual e o nosso vício é a indiferença moral. O ideal é que elas caminhassem juntas. Aí eu trago para vocês o Livro dos Espíritos, no capítulo das Leis Morais, no item 2, que é a Marcha do Progresso. Na questão 728, Kardec pergunta, na questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? A resposta: é a consequência,
mas não o segue sempre imediatamente. No item A dessa mesma questão, continua Kardec. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. No item B dessa mesma questão, a 780, continua Kardec. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Os espíritos respondem. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então vamos continuar caminhando e lutando para que a gente consiga que ande para e passo a inteligência e a moral. Queridos irmãos, acabamos esse nosso capítulo tão importante como todos os capítulos do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu comecei com um poema da Maria Dolores e eu vou encerrar com a Maria Dolores também, que é o Rogativa de Paz. Onde estiveres no mundo, não te queixes nem te irrites. Não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A provação nos procura trazendo renovação. Trabalha, serve, perdoa. Se alguém te enlameia o nome, que a tolerância te tome por mestra de amor e de luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Esse luta, o outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes, quem te deprime, quem te ofende, ou desprimora, carrega chagas, embora o lindo porte lhe traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadeça-te, caminha na fé com que Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Que Deus abençoe a todos nós.